Fala galera, seja bem-vindo ao canal Gui Teles na área e vamos lá para mais um dia de análise nesse mercado cripto. Vamos analisar o Bitcoin, vamos analisar o mercado americano também, né? Porque já tá pingando aí de notícias já que o CPI dos Estados Unidos veio acima do esperado, a inflação veio acima do esperado e já tá, cara, tem notícia para todo lado já sobre isso. Então a gente vai dar uma analisadinha nisso daí no mercado também, mas a gente vai trazer um pouco mais de análise on-chain hoje, porque eu quero trazer para vocês como que tá prosseguindo tanto o supply dos mineradores quanto o supply dos long-term holders, né? E dos short-term holders também, como que tá o supply de todo mundo. Porque, como eu sempre falo, ciclo do mercado. Então a gente consegue identificar movimentos do mercado olhando os dados on-chain. No price action a gente consegue ter uma decisão mais de curto prazo, mas a gente não consegue muito ter informação de topo e de fundo do mercado. Já nos dados on-chain, a gente tem mais informações de topo e fundo do mercado do que de curto prazo, né? Então a gente vai analisar juntos aí nos dados on-chain, beleza? Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever, porque aqui eu trago um conteúdo pesado todos os dias da semana, principalmente quando a gente fala de análise on-chain. Beleza? E o seu like, cara, não deixa o like ainda não. Só deixa o like se você chegar até o final desse vídeo e esse vídeo fizer sentido pra você. Beleza? Mas chega de enrolação, bora lá ver como que o mercado tá aí. Gráfico do BTC na tela, a gente tá caindo aí no mercado. Na verdade, o candle ainda tá um candle indeciso no dia, tá? Mas a gente já vai comentar um pouquinho sobre isso daí com vocês. O que a gente tinha aqui? É que a gente tinha formado um triângulo simétrico aqui, né? A gente estava de olho nesse triângulo simétrico aqui, a gente rompeu para cima, não teve continuação do movimento, o movimento falhou, ele veio e voltou aqui para baixo do triângulo, né? Então a gente pode considerar aí que sim, a gente teve um falso rompimento nesse triângulo e a gente voltou para baixo aqui. É momento de desespero no mercado? Não, galera, não, calma. É uma coisa que eu sempre falo, na verdade, que eu levo para mim mesmo, como investidor, cara, nunca opere notícias. Isso é primordial para mim, nunca opere notícias, porque os fatos eles acontecem antes da notícia. Pensa só, hoje o CPI dos Estados Unidos saiu negativo e as pessoas entram em pânico por conta disso, saca? Porque o CPI veio negativo, então tende o quê? A inflação aumentou, então tende que o Fed vai aumentar mais juros. Mas o mercado, ele sempre, um bom investidor, ele nunca está olhando para o fato do momento, ele sempre está olhando na frente. O mercado, ele antecipa tudo, cara. Tudo é antecipado no mercado. Por exemplo, o mercado formou topo em novembro do ano passado, novembro de 2021. Por que a gente formou topo em novembro de 2021? Porque lá em novembro, lá em outubro de 2021, a gente já começou a falar de aumento da inflação, que o Fed iria aumentar a inflação e tal, porque a economia não estava indo muito bem. Então, acabou que depois desse longo período, a gente está vivendo hoje o Fed aumentando a taxa de juros, né? Aumentando a taxa de juros, porque a inflação está subindo e ele está tentando controlar isso. Então o mercado, ele sempre se antecipa aos fatos. Ele tenta precificar os fatos antes dos fatos acontecer. Então essa queda que a gente está vendo nesses últimos dias não é exatamente porque o CPI saiu negativo hoje. Não, o mercado está antecipando já que o Fed na próxima reunião ele já vai aumentar ou 0,75 ou 1 ponto base, por exemplo. Então, o mercado já está na frente, ele não está pautado em cima dessa notícia de hoje. O mercado não está se movimentando porque o CPI saiu negativo hoje. O mercado está... Quem está operando hoje essa notícia, quem está vendendo por conta dessa notícia, cara, é simplesmente a manada, é simplesmente sardinha fazendo sardinhagem. Porque pensa só, antes dessa informação sair para nós aqui, pessoas comuns na sociedade, até essa inflação sair aqui, saiu hoje 8h30 da manhã aqui nos Estados Unidos. Até essa informação sair na rua, cara, essa informação já rolou com insiders há muito tempo. Você acha que quantas pessoas não já sabiam que o CPI ia vir acima do esperado? Quantas pessoas você acha que não já sabia? Cara, a gente tá falando do CPI de junho. Ou seja, tem 13 dias que foi fechado os dados disso daí. Você acha que eles levam 13 dias para analisar tudo isso? Não, cara, não. Então é o que eu falo. Nunca opere notícias. Se você quiser operar notícias, cara, até opere contra a notícia. Se a notícia for
negativa, opere positivo. Se a notícia for positiva, opere negativo. Mas nunca opere no sentido da notícia, porque o mercado já vai ter antecipado aquele movimento, beleza? Então esse é o primeiro ponto. Se você está preocupado por conta do CPI dos Estados Unidos, cara, relaxa, velho. Relaxa, porque o mercado já precificou essa parada já, e agora o que a gente vai ver é os próximos passos, do aumento da taxa de juros e todo esse drama que a gente está vivendo nos mercados, né? Por conta dessa liquidez monetária que está sendo removida do mercado por conta do Fed, beleza? Mas então, dito isso daí, a gente não opera notícia. Hoje é um péssimo dia para operar mercado, porque hoje é um dia de muita notícia. Você vai ver, pipocando em todo canto aí o negócio do CPI. O que a gente faz nesse período? Cara, a gente mantém a calma e a gente segue a nossa estratégia. Simplesmente isso. Frieza aqui não é emocional, é simplesmente racional. Então, qual que foi o raciocínio de estratégia que eu montei durante esse período? E eu falei para vocês, galera, estou acumulando BTC abaixo dos $22.000, porque foi uma região que a gente entrou em capitulação. Eu tenho vários indicativos que é uma excelente região de compra, mas como eu não confio 100% nos indicativos, nem na tecnologia, cara, eu não sei o que pode acontecer. Por exemplo, tinha muita gente que confiava plenamente na Terra-Luna. Deu merda. Simplesmente deu merda. Foi pro buraco. Eu acredito que vai dar merda no BTC? Não. Mas é porque eu acredito que não vai dar merda? Não. Simplesmente acredito nessa parada, mas pode ser que dê merda sim. Ninguém sabe. Não é porque um fato não aconteceu ainda, não significa que ele não vai acontecer. Na verdade, ele tem maior probabilidade de acontecer pelo fato dele não ter acontecido. Parecendo até a Dilma falando aqui. Mas, cara, então a gente não sabe o que pode acontecer com a tecnologia. A gente não sabe que palco pode dar na rede. A gente não sabe se... a gente fala muito, por exemplo, que o governo, que as criptos, elas são livres do governo, né? Realmente, a gente tem uma descentralização no mercado. Mas eu vou plantar uma sementinha aí, vou fazer papel de advogado do diabo aqui. Plantar a sementinha na sua cabeça. Cara, se os governos quiserem proibir o BTC, qualquer cripto que seja, é super fácil. Basta eles estalarem os dedos que eles proíbem. É simplesmente eles colocarem algum protocolo para regularizar a internet, onde dentro do provedor de internet, cara, aí no Brasil, que internet que você usa? A internet que você usa passa por uma empresa. Sei lá, que empresa que é essa? É a TIM? Não sei, a Anatel? Passa por alguém, essa internet passa por alguma empresa. A partir do momento que o governo quiser bloquear isso, é simplesmente ele falar para a empresa. Simplesmente bloqueia todas as exchanges que tem, todos os... Cara, aconteceu isso na China, velho. O governo bloqueou. Então, dá pra você ir por fora? Dá pra você ir por fora. Dá pra você criar seu node de Bitcoin e fazer essa parada? Dá. Mas, putz, é mega difícil fazer essa parada. E isso vai influenciar o preço do ativo. Eu tô falando que a rede vai deixar de existir? Não. A rede pode não deixar de existir, porque se a gente tiver um computador funcionando no mundo, essa parada funciona. Só que, se a gente tiver proibições, significa que a demanda vai diminuir. E o preço do ativo faz o quê? Cai. Simplesmente isso. Eu tô falando em relação ao preço do ativo. A tecnologia, ela pode arrumar um jeito de, por exemplo, saiu da China, foi para outro país, isso daí, cara, ótimo, excelente. Só que, querendo ou não, nesse fato, o preço do ativo derreteu. A gente viu isso acontecendo com a migração da China para outros países. Então, como eu sou um investidor especulador, eu tô aqui para multiplicar capital, eu não posso simplesmente ficar 100% exposto no ativo sem ter uma estratégia de saída. Uma estratégia de saída para mim é, cara, você precisa saber um ponto em que você vai sair do mercado. Por exemplo, quem está segurando cripto, desde quando o BTC formou $68.000, caiu para 52, depois caiu para 40, caiu para 30, a gente já está em 20. Cara, quem fica segurando esse ativo durante toda essa queda, tá vacilando, tá de brincadeira na tomateira, porque vai levar 2 anos para essa parada subir de novo para o time high para você simplesmente zerar as contas. Isso não é um investidor inteligente. O investidor inteligente no mercado, não que eu seja um mega inteligente no mercado, não, eu sou igual você aqui, cara. Sou uma pessoa comum que está operando no mercado, mas eu vejo que uma inteligência no mercado, cara,
é você ter uma estratégia de saída no mercado sempre, galera. Sempre tenha uma estratégia de saída no mercado. Nunca fique exposto. Cara, esquece essa parada que as pessoas falam de dollar cost average durante a queda. Esquece essa parada de Bitcoin só se compra, não se vende. Cara, esquece isso. Todos os ativos passam por um ciclo do mercado. Todos os ativos passam por um ciclo do mercado. O ciclo de alto, o ciclo de baixo. O ciclo de alto, o ciclo de baixo. Se você olhar numa janela de 10 anos, óbvio que você vai ver subindo. Se você olhar a inflação numa janela de 10 anos, óbvio que você vai ver ela subindo. Se você olhar o salário das pessoas em 10 anos, óbvio que tá tendo aumento salarial. Galera, isso daqui é um mundo capitalista. Nosso objetivo como ser humano é crescer no mundo, cara. Então tudo tende a aumentar, a valorizar o preço, cara, seja a sua hora de trabalho, seja tudo, porque vivemos num mundo capitalista. Então, quando você olha um gráfico de 10 anos, de 5 anos, óbvio que você vai ver movimento de alta, mas o jogo não é você investir e ficar esperando 10 anos. Cara, quem que tem essa paciência para colocar o dinheiro no mercado e ficar 10 anos esperando? Eu não tenho essa paciência. Então, eu prefiro entrar no mercado, surfo uma alta, está em período de baixa, saiu do mercado, sai em $52 mil e hoje estou reentrando no mercado em 20, estou com 21 de custo médio, entrando no mercado, mas se a gente perder, cara, a região aqui que eu tô falando para vocês, eu vou sair do mercado novamente. Se a gente perder essa região que formou fundo aqui no mercado, eu vou sair do mercado novamente, porque eu vou esperar mais queda no mercado. E aí lá embaixo, eu reentro novamente, porque para mim, cara, tá tudo bem. Eu saí lá em $52 mil, quando a gente perdeu esse fundo aqui. Então veja, daqui até aqui, eu já fiz 2x no mercado, eu já multipliquei meu capital em 100%, simplesmente por ter saído do mercado e ter ficado olhando o mercado esse tempo todo. Hoje eu estou reentrando no mercado, mas estou reentrando no mercado sabendo que o mercado pode cair mais. E se o mercado quiser entregar mais queda, cara, eu vou seguir o mercado. Eu não vou lutar contra o mercado em ficar fazendo dollar cost average em todo ponto que o mercado para, porque, cara, quem fez dollar cost average na Terra Luna? Pensa o que essa pessoa fez com o patrimônio dela. Pensa que burrice. Porque o mercado tá caindo, essa pessoa vai fazer o quê? Dollar cost average. Por quê? Comprar durante a queda. E, cara, caiu até 0. E aí? Agora tá com um monte de nada na carteira. Beleza? Então tem que ter estratégia de saída no mercado. Perdeu esse fundo aqui, eu tô fora do mercado. Uso stop no mercado? Não, já falei para vocês, eu não uso stop no mercado porque as criptos ficam em wallet, não fica na corretora e eu não gosto de operar com stop. Então, vou esperar fechamento do dia. Esse dia de hoje aqui eu descarto, espero o fechamento dele. Se a gente fechar abaixo dessa região aqui, beleza? Eu saio do mercado, eu aceito o stop porque eu vou esperar mais queda lá na frente, porque aí o mercado vai querer formar um fundo mais baixo que esse fundo aqui. E aí provavelmente ele vai fazer um repique para formar um topo mais baixo do que esse daqui. Ele pode formar um topo ou ele pode descer direto. Não dá para saber. Descer direto, sei lá, até os 17.800 aqui, não dá para saber exatamente o que fazer. Mas é uma decisão que perdeu essa região aqui, fechou abaixo dessa região aqui. Eu tô fora do mercado, vendo os BTCs e vendo o Ethereum também. Ethereum eu comprei a $1.000, faço a mesma coisa. Perdeu essa região aqui, ó. Fechou abaixo dessa região aqui, ó, no dia de hoje, ainda não vou tomar decisão, só tomo decisão no fechamento do candle, não tomo decisão com candle em movimento, porque isso daqui pode dar uma porrada para cima, pode dar uma porrada para baixo, pode ficar na meiuca, pode acontecer várias coisas durante o dia inteiro. Então, eu tomo decisão no fechamento do dia, beleza? Fechou abaixo aqui dos, acho que é $990 aqui, $990, fechou abaixo dos $990, vendo também, aceito esse loss aqui, vai dar um loss de 10% no Ethereum, que eu entrei a $1.000, beleza, cara, tá tudo bem todo esse loss, porque estratégia bunda na parede, se o mercado perder esse fundo aqui, ele vai ter uma maior probabilidade de continuar a queda aí pela frente. Eu falo para vocês, estamos em período do quê? Período de capitulação. A gente vai ver isso daí nos gráficos on-chain daqui a pouco. E durante o período de capitulação, cara, pode cair drasticamente ainda mais o mercado durante a capitulação. Porque na capitulação o mercado está estressado.
Capitulação significa desistência. O que é a desistência? É simplesmente as pessoas abandonarem o barco e vender. E todo mundo vende no mercado. É institucional, é varejo, é mãos fortes, cara, empresas grandes, é mineradora, todo mundo vende na capitulação. Isso daí é ciclo de mercado, cara, isso é psicológico. Eu já falei para vocês, pensa a pessoa que comprou a $3.000, viu o preço chegando a $68.000, tinha $1 milhão na conta, depois viu caindo a $30.000, já tinha 500 mil, viu caindo a 20, já tem 250 mil, e aí a pessoa, você acha que ela vai esperar essa parada voltar aos $3.000 lá que ela investiu? Não vai, uma hora ela realiza. Então, foi um vacilo ela não ter realizado lá em cima, mas tudo bem, faz parte do mercado. Não significa que porque você tem muito dinheiro no mercado que você vai realizar nos melhores momentos. Nem sempre, depende de uma análise também, beleza? Então, a gente pode entregar mais queda aí pela frente. Enquanto não fechar abaixo, galera, gráfico diário, tá? Tô falando de gráfico diário. Enquanto não fechar abaixo dessas regiões aqui, cara, mais do mesmo, beleza? Mais do mesmo, que estamos passando talvez por dentro de uma lateralização. A gente pode ficar dentro desse preço aqui, num lenga-lenga danado durante mais tempo, não dá para saber exatamente o que a gente está fazendo, o que dá para a gente ver, o porquê. E aí entra no ponto da pergunta-chave, né? Gui, por que você voltou para o mercado na região dos $20.000? Era porque eu achava que os $20.000 era fundo? Talvez, pode ser, tem esse viés, tem o viés do meu achismo. Mas o porquê que eu entrei de volta em $20.000, aí $21.000? Porque nos gráficos on-chain a gente começou a entrar em capitulação. Capitulação, historicamente, foi a melhor região de ponto de compra do mercado. Só não vai ser a melhor região de ponto de compra do mercado se o mercado for a zero. Se o mercado for a zero, é um péssimo negócio. Mas durante a capitulação a gente pode ter quedas ainda de 50% no mercado. E eu não estou disposto a ver meu patrimônio desvalorizando mais 50% do mercado. Não mais, né? Ver meu patrimônio desvalorizando 50% do mercado. Eu não estou disposto a ver isso. Então, por isso, eu tenho uma estratégia de saída. É simples assim. Mas, quando a gente puxa os dados on-chain, cara, estamos em um período excelente de compra. Primeiro, a gente entrou em região de capitulação, que é a região... deixa eu só tirar a barra aqui e botar a linha. A gente é a região de capitulação, essa região vermelha aqui do gráfico. O que é a capitulação? A capitulação é o momento onde há muito despejo na rede, muita venda na rede, e aí o preço cai drasticamente. Depois da capitulação, a gente não tem mais espaço para venda no mercado. Então a gente teve 1, 2, 3, 4 capitulações de todo o histórico do BTC. Esses foram 4 ciclos do mercado e hoje estamos vivendo na capitulação. Estamos nesse período de capitulação. Veja que a gente entrou em capitulação a partir dos 22.500. Então, a partir desse momento, eu começo a enxergar a capitulação como um excelente ponto de compra. Para mim, a capitulação é o melhor ponto de compra. O melhor ponto de venda, qual que é? Euforia do mercado. Essa região aqui, próxima de 0,75. Foi a região azul em 2018. Aqui no primeiro topo, a gente bateu quase perto dessa região, beleza? Nos dados on-chain, tudo que nos mostra topo do mercado foi no primeiro topo que a gente teve em 2021, lá em abril. O segundo topo já não mostrava mais, em outubro, já não mostrava mais topo do mercado. O mercado já tinha formado o topo anteriormente, aqui em abril, nos dados on-chain. Então a capitulação ela é o melhor momento de compra. Se você quiser comprar aqui nos $20.000 e esperar 5 anos aí, sei lá, 3 anos, vamos colocar o halve aí pela frente, e qual que é o próximo timing do próximo ciclo do mercado? Cara, se comprar aqui a $20.000, você vai fazer dinheiro nos próximos 3 anos. Isso daí, se o mercado não for a zero, você vai fazer grana nos próximos 3 anos. Isso daí é óbvio. É óbvio, porque você está comprando depois da queda. Você está comprando depois que o ativo já caiu 50%. Daqui 3 anos, vivemos em um mundo capitalista. Tende que o preço do ativo ele suba, caso o ativo não colapse. Então, se o ativo não colapsar, daqui 3 anos você vai fazer dinheiro no mercado. Então é óbvio
Você comprar, pôr na carteira e espera. Mas você pode esperar 3 anos? Eu não posso. Eu não posso ver o patrimônio cair 50% durante um próximo ano, depois esperar mais um ano para ver ele subindo ali, zerando as contas, para daqui um ano eu começar a ter lucro. Não, eu não posso. Eu não posso ter todo esse trajeto. Não dá, para mim não dá. Eu não sou esse tipo de investidor, beleza? Eu sou mais especulador. Prefiro aceitar um loss aqui de 10%, vamos buscar, ver se vai ter um próximo fundo lá embaixo, e aí a gente acha um novo fundo. Não dá para achar não dá para comprar no preço mais barato, mas dá para você comprar na região de fundo, cara. Quem fala para você que não dá para vender no topo e não dá para comprar no fundo, desculpa, mas é porque essa pessoa não sabe fazer uma análise criteriosa. E não é comprar no preço mais baixo e vender no preço mais alto. Não, mas é vender na região. Veja, eu vendi em $52 mil. $52 mil é região de topo. É o preço mais alto do mercado? Não, não é o preço mais alto, mas é região de topo. Então dá para a gente achar a região de fundo do mercado, onde eu acredito que esses 17.800 que estamos vivendo hoje pode ser uma região de fundo, beleza? Mas pode ser que o mercado caia um pouco mais também. Então por isso que a gente põe estratégia bunda na parede. E aí, o que a gente vê? Por que eu fico tão otimista assim? É porque apresentou aqui no NUPL que estamos em capitulação? Não. Não existe bala de prata nesse mercado, galera. Não tem um único indicador que vá fazer com que você acerte o ciclo do mercado. Você precisa de vários indicadores. Na verdade, você precisa de uma análise, tanto uma análise on-chain, quanto uma análise gráfica, quanto uma análise de sentimento, quanto uma análise de ciclo de mercado. É tudo isso, pautado em tudo isso que eu estudo todos os dias, que aí sim eu tenho uma conclusão e eu tomo uma decisão de que região do mercado que a gente está, beleza? Mas NUPL em região de capitulação. E aí, quando a gente puxa o drawdown do último ciclo e desse ciclo, a gente vê que, considerando o topo do mercado aqui em 2018, a gente levou 11 meses até chegar ao breakdown, que foi quando ali em outubro, nem lembro, acho que foi dezembro, novembro de 2018, a gente caiu de $6 mil e foi parar em $3 mil. Levou 11 meses para a gente chegar nesse dia. E depois a gente teve 4 meses de lateralização depois desse breaking down, né? Quando a gente puxa os dados on-chain, a gente vê que a gente bateu topo no mercado aqui em abril de 2021, no primeiro topo do mercado. E aí, se a gente considerar os dados on-chain, de lá para cá, já estamos em 14 meses já em bear market nos dados on-chain. Claro que tem 10 meses só, se eu não me engano são 10 meses considerando desse topo aqui, tem 10 meses só, mas a gente já tem bastante tempo em bear market. E hoje a gente já tem cerca de um mês que aconteceu um evento no mercado que pode ser considerado um breaking down. Talvez seja um breaking down, não dá para saber ainda, mas talvez o evento de desalavancagem que a gente teve no mercado, com a 3AC quebrando, vários players quebrando no mercado por conta de alavancagem, a gente pode ter tido esse ponto como breaking down. E se isso for realmente o breaking down, essa região que estamos hoje, os 17 mil, é a região de fundo do mercado, porque a gente começa a ter coerências de que os 17.800 podem ser fundo do mercado. Por que eu não acredito 100% em todos os dados e deixo o meu dinheiro exposto lá no ativo, se os dados on-chain estão me falando que é fundo do mercado, se a gente tem região de suporte do topo anterior, do ciclo passado, nessa região de $17 mil? Por que eu não fico simplesmente exposto ali e só esperando o mercado subir? Porque, cara, eu sempre tenho uma tese. A minha tese desse momento, se você perguntar, Gui, qual que é a sua tese nesse momento? A minha tese é que a gente bateu fundo no mercado nos 17.800. Essa é a minha tese analisando os dados. Só que, como investidor, eu tenho uma estratégia que se chama antitese. A minha antitese, o que eu posso estar errado, o que eu posso estar errando, porque eu vou ter um viés na minha análise. E hoje a minha análise ela é voltada para a gente bater o fundo do mercado. E qual que é a minha antitese? Minha antitese é, cara, se o mercado perder os 17.800, vai vir mais queda aí pela frente. A gente vai entregar mais queda no mercado. E a sua
tese estava errada, porque a minha tese ela é pautada em cima de análise. Depende de dados e depende da minha interpretação também. Então, você tem que ter sua antitese. O que pode dar merda no mercado, o que pode dar de errado no mercado. Por isso que eu sempre falo para vocês, cara, a gente não sabe se o BTC vai colapsar, a gente não sabe se o governo vai proibir. Cara, por quê? Eu acredito nisso? Não, cara, não acredito. Acredito que é uma baita tecnologia. Acredito que, isso nos traz uma baita de uma liberdade. Realmente a gente ter a posse do nosso próprio dinheiro. Eu acredito em tudo isso. Mas eu tenho que ter uma antitese. Eu preciso me prevenir no mercado para não ser pego de surpresa no mercado. Então, se hoje, cara, acredito que o BTC vá a zero? Não acredito que o BTC vá a zero. Mas se ele for a zero, cara, eu não vou poder falar, putz, não sabia. Não vou poder falar. Por quê? Porque eu tenho uma antitese. A antitese pode ser que essa parada vá a zero. Não sei, vai saber. Não dá para saber. Então, por isso que eu tenho um ponto de saída do mercado. Porque, por mais que a gente mostre aqui nos dados on-chain que a gente possa estar, não exatamente contando meses, né? Não é contando meses que a gente vai saber o fundo do mercado. A quantidade de meses aqui só nos mostra quanto tempo de dor já estamos no mercado. Isso influencia muito, beleza? O que eu queria trazer para vocês? Eu sempre falo que a capitulação ela vai acontecer em 3 etapas. A gente vai ter a capitulação dos institucionais, long term holder, que são os caras que vendem primeiro. Depois a gente vai ter a capitulação do varejo, né, que são os caras que vendem atrasados. E aí a gente vai ter a capitulação dos mineradores, que são os caras que vendem por último. Mas eles não vendem atrasado, porque é a estratégia de mercado deles. Os mineradores só vendem para poder pagar as contas. Eles vendem em 2 cenários. Ou eles vendem durante o mercado subindo, que é simplesmente para fazer caixa, ou eles vendem quando o caixa deles acaba. E geralmente o caixa deles acaba em baixas do mercado. Beleza? Então a gente sempre tem esses 3 caras capitulando. Depois que todo mundo capitular, não tem mais quem vender no mercado, porque pensa só, se o institucional está fora do mercado, se o varejo está fora do mercado, se o minerador está fora do mercado, quem que vai vender no mercado para o preço poder cair mais? Porque para o preço cair precisa ter alguém vendendo. Sacou? Então é o que eu falo, a gente já teve eventos de Luna Foundation desalavancando no mercado, desalavancando não, né? Vendendo 80 mil bitcoins, a gente já teve empresas aí, a 3AC quebrando no mercado, a gente já teve vários contágios aí no mercado, né? A gente viveu um contágio de desalavancagem, então a gente já teve vários eventos para fazer com que essa galera vendesse no mercado, beleza? Se não fosse esse período, por que Terra Luna iria, por que a Luna Foundation iria vender 80 mil bitcoins no mercado? Não iria. Então isso só acontece durante a capitulação. E aí, vendo esses 3 cenários, o long term holder é um cara que ele pensa mais em longo prazo na rede. É um cara que não tende a vender no curto prazo, não tende a segurar o ativo durante pouco tempo, ele tende a segurar o ativo durante mais tempo. O que é um long term holder? A Glassnode considera um long term holder quem tem mais de 150 dias, 157 dias ou 155 dias, sei lá. Mais do que 150 e algumas coisas dias, aí dá mais de 4 meses, 5 meses. Vamos falar lá, 5 meses. Quem tem um ativo mais de 5 meses na carteira é considerado um long term holder. Por quê? Mostra que essa pessoa tende a segurar o ativo, não importa se seja queda, essa pessoa tende a segurar o ativo mais tempo na carteira. E quando a gente olha o comportamento do long term holder, esse cara é um cara que costuma vender no topo do mercado e é um cara que não costuma vender no fundo do mercado. Ele é um cara que costuma aceitar lucro e não costuma aceitar prejuízo. Diferente do short term holder, né, que pode ser sardinhas, né, nesse caso, porque as pessoas que têm menos de 5 meses do ativo na carteira. É uma carteira que tende a ficar tradando muito. Então, é considerado um short term holder. E aí, esses caras, short term holder, têm uma probabilidade maior de aceitar prejuízo. Esses caras aceitam prejuízo. Já os long term holders, eles não aceitam tanto prejuízo, porque como eles estão jogando no longo prazo, como eles estão pensando
para daqui anos, esses daí são os caras que fazem DCA, são os caras que esperam 3, 4, 5 anos para ver o ativo subindo. Esses caras, eles sabem esperar o mercado. Então, eles tendem a não realizar prejuízo no mercado. E o que a gente consegue ver nesse gráfico aqui é como que tá o comportamento do long term holder nessa região. O que a gente vê, a gente tem o MVRV desses caras, que se fala se o ativo que eles têm na carteira está subvalorizado ou se está sobrevalorizado, né? Então a gente tem nessa região aqui de baixo, significa que o long term holder ele está em prejuízo. Acima dessa região aqui verde, né, ele está em lucro. E quando ele está na região vermelha aqui, ele está em lucro máximo. Ele está em muito lucro no mercado. Quando ele está em muito lucro no mercado, ele tende a realizar. Veja que esse cara, ele acompanha o ciclo do mercado. Então, ele segura o ativo, ele solta o ativo lá no topo do mercado. E aí, o lucro do long term holder cai lá para baixo e esse cara geralmente ele segura aqui embaixo e espera surfar novamente para lá em cima ele despejar no mercado novamente. Hoje o que a gente tem é que os long term holders estão em prejuízo no mercado, ou seja, os caras estão com loss aí de mais ou menos 14%, né, em média, porque eles têm, se eu não me engano, 23 mil ali como ponto base deles. Então, significa que o long term holder a maioria do long term holder está em prejuízo hoje. O que significa isso para nós? Beleza, eu sei que os long term holders estão em prejuízo. Cara, isso significa, lembra, esses caras eles tendem a não vender no prejuízo. Isso começa a significar que esses caras, a maior parte já capitulou. Quem tá mais agora, quem é mais long term holder agora, tende a vender menos, tende a vender cada vez menos, porque esses caras estão no prejuízo. Se eles estão no prejuízo, eles tendem a vender menos. Um excelente sinal quando a gente vê isso, quando a gente vê uma das 3 pontas chegando no momento de, geralmente, exaustão, que é o momento onde eles não têm mais lucro em mão para poder realizar, é um excelente momento, porque, teoricamente, esse cara, ele pensa no longo prazo. Ele, teoricamente, como ele está no prejuízo agora, ele vai tender a segurar essa parada pro próximo ciclo. Beleza? Então isso é um bom sinal que o long term holder ele está nessa região que ele está no prejuízo. Um excelente sinal para nós. E aí, o que a gente faz? A gente olha também como que está, então, o short term holder. E lembra que eu falei, o short term holder, ele já aceita realização de prejuízo. E aí, o que a gente está vendo na rede? A gente está vendo realização de prejuízo todos os dias no mercado. Veja que, cara, eu venho mostrando isso daqui para vocês, isso daqui é realização de lucro e prejuízo. E, cara, a gente está tendo realização de prejuízo o tempo inteiro na rede. Quem está realizando esses prejuízos é uma fração, pode ser uma fração do long term holder, mas a maioria das pessoas que estão realizando isso daqui são simplesmente os short term holders, sardinhas, os entusiastas, os turistas, todo mundo que faz cagada no mercado está vendendo nesse período. Por quê? A pessoa teve a oportunidade de vender lá $68 mil, não vendeu, veio na queda e agora começa a ter um consenso da manada de que o mercado vai cair mais ainda. Então, a gente vê aceitação de prejuízo aqui nessa região. Beleza? Quando a gente puxa lá em 2018, a gente vê a mesma coisa. Lá no bear market passado, veja, a gente teve vários períodos... Deixa eu tirar o mouse daqui para assumir o negócio. A gente teve vários períodos, olha esse período aqui, a gente teve vários períodos de realização de prejuízo nessa região. E agora a gente está vivendo várias realizações de prejuízo no mercado. Outro sinal excelente de que estamos chegando próximo do fundo do mercado, que os $17 mil pode ser o fundo do mercado. É o que eu falei, cara. Os 17.800 pode ter sido o fundo do mercado. E agora possa ser que a gente passe por uma lateralização. O ciclo passado levou 4 meses essa lateralização. Então pode ser que a gente passe por uma lateralização, que é um
período onde o ativo vai trocar de mão, vai sair de mãos fracas e ir para mãos fortes vai segurar e vai fazer com que o preço suba lá na frente. Diminuição da oferta circulante, beleza? A gente já viu que já tem cerca de 50% já em mãos mais fortes e que tende que essas mãos segurem os ativos para o próximo topo do mercado, beleza? Então, dito isso daí, a gente vê que está tendo aceitação de prejuízo dos iniciantes no mercado, beleza? Segundo sinal, três movimentos na capitulação. O movimento do long term holder vendendo, e esse cara geralmente ele para de vender quando ele está no prejuízo. Aí esse cara chegou no prejuízo, beleza, excelente sinal. Segundo sinal, varejo capitulando. Varejo é quem vende atrasado no mercado. Geralmente o varejo aceita a realização de prejuízo. É isso que a gente está acontecendo na rede, está tendo realização de prejuízo na rede, beleza? E aí, o terceiro movimento que nós temos é os mineradores, que é a capitulação dos mineradores. Eu vou falar da capitulação dos mineradores, mas antes, deixa eu falar... Não, bom, vamos falar da capitulação dos mineradores, depois eu falo disso daqui. E aí, a gente tem a capitulação dos mineradores também. Então, a gente vem... Eu já mostrei para vocês o gráfico que relaciona o hash rate da rede, né? Quando a gente tem diminuição do hash rate da rede, a gente tende a rolar uma... Quando tem máquinas sendo desligadas, a gente tende que o minerador ele venda a mercado, né? Então a gente vê que o minerador começou a desligar as máquinas depois do crash ali da Terra-Luna, né? A gente teve uma inversão dessas EMAs aqui, que começa a nos mostrar um sinal de que o minerador está capitulando. E aí, quando a gente olha o supply que está nas mãos dos mineradores, né? Eles já venderam cerca de 8 mil bitcoins a mercado. Aqui a gente tem o balanço, né, dos mineradores. Quando a gente tem em verde, a gente vê que o balanço dos mineradores está aumentando muito, e quando mensalmente, né? Por quê? Por que aumenta? Porque esses caras, eles são quem mineram o Bitcoin, né? Então, o balanço deles aumenta mensalmente. E aí, quando a gente tem o balanço deles diminuindo, ou é porque a gente está em topo do mercado, ou o preço está subindo no mercado, ou a gente está tendo consequências de quedas no mercado, que seriam crashes, seriam eventos que aconteceu lá com a China proibindo. Veja que o balanço dos mineradores diminuiu bastante. Lá no crash de 2020, demorou um time para o balanço dos mineradores diminuir um pouco, mas um pouco antes do crash eles já tinham diminuído. Então veja que esses caras vão diminuindo. Eles diminuem também no topo do mercado e eles acumulam em outros períodos. O que significa? Significa que quando esses caras vendem, é um outro evento que faça com que o preço caia. E esse evento não acontece sempre na rede. Esse evento é um evento que só acontece em topo do mercado ou quando os caras estão há bastante tempo em queda e que eles precisam de caixa no mercado. Ou seja, esse é um fato que também faz o preço cair no mercado, mas não é um fato que fica persistindo durante muito tempo. E hoje o que a gente vê é que os mineradores estão capitulando, eles estão vendendo, tá tendo uma venda, aí no último mês a gente teve uma venda de mais ou menos 1.000 bitcoins por mês, né? Foi a marcação que tivemos lá no evento da Terra-Luna, a gente teve 4.400 BTCs vendidos por mês, né? Então a gente vê uma grande diminuição no balanço dos mineradores. Então mostra que, lembra que eu falei, cara, dos 3 movimentos de capitulação, o único que está mais vigente, assim, que pode empurrar mais o preço para baixo, é o minerador. Por quê? O long term holder, o cara já está meio que no prejuízo ali, ele já não vai aceitar tanta perda. O short term holder já tá tomando nabo já todo dia aí. Vai chegar uma hora que vai cansar de tomar nabo, não vai ter mais short term holder para tomar nabo. O minerador é o cara que pode derrubar o preço bastante ainda. Pode ter um despejo dos mineradores na rede e o preço cair bastante. Mas esses caras já estão despejando na rede desde o evento da Terra-Luna. Pode ser que, se a lateralização durar bastante tempo, 4 meses, como durou em 2018, esses caras vão continuar despejando frequentemente e isso faça com que o preço não suba, isso faça com que o preço se mantenha, porque a gente tem um certo interesse de compra, de demanda pelo ativo, mas a gente tem na outra ponta também os mineradores vendendo, porque os caras precisam fazer caixa. Chega um momento
que essa balança ela vai dar uma invertida. Chega um momento que a gente vai ter mais demanda e os mineradores já vão ter feito caixa, vão parar de vender no mercado. E aí o mercado ele fica mais livre, ele fica solto para poder subir. Por quê? Short term holder vendeu, long term holder vendeu, minerador vendeu. Sobrou mais ninguém para vender no mercado. E quando a gente vê esse movimento acontecendo, dos mineradores vendendo, e cara, desde o crash da Terra Luna, os caras estão vendendo pesado no mercado. Então é mais um fator que derrubou o preço até os $17.000. Isso que aconteceu da Luna Foundation, do Long Term Holder, Short Term Holder, do minerador, evento de desalavancagem da 3AC no mercado, tudo isso foi o que fez com que chegássemos nos $17.000. Foi todos esses eventos que fizeram com que a gente chegasse nos $17.000. E aí, o que eu quero trazer é que, cara, uma hora esses eventos acabam. Uma hora não vai ter mais quem vender no mercado. Não vai mais ter pode ter ainda mais empresas igual a 3AC para quebrar? Pode. Pode ter mais empresas igual a Terra Luna para colapsar? Pode. Pode ter mais venda dos mineradores? Pode. Só que você começa a sacar cada vez mais, essa probabilidade começa a diminuir. Então começa a diminuir a probabilidade de outro protocolo top 10 colapsar e sumir com um monte de dinheiro do mercado. Colocar 80 mil bitcoins à venda em 3 dias. Começa a diminuir a probabilidade disso. Começa a diminuir a probabilidade de outro fundo de investimento do tamanho da 3AC quebrar no mercado. De outras empresas, a Celsius, a BlockFi, a Voyage, cara, começa a diminuir a probabilidade de ter mais essas vendas massivas no mercado. Então, não espere que a queda ela vai continuar acontecendo sem parar. Não, a queda uma hora ela vai cessar. E a gente já está vendo já que aconteceram vários eventos. Por isso que, olhando todo o contexto geral, a minha tese é uma tese de que estamos em fundo do mercado. Mas eu posso estar completamente errado. E se eu estiver completamente errado, a gente pega um stop ali, porque perdeu o fundo, a gente vai buscar um novo fundo lá na frente. E aí lá na frente, no próximo fundo, a gente vai ter mais confirmação ainda do mercado. Beleza? E aí um gráfico que eu queria trazer para vocês aqui era só para mostrar para vocês quem que está participando hoje da rede, né? Então a gente tem esses daqui são... Vamos falar que small entidades, né? Pequenas entidades e grandes entidades. O que são essas pequenas entidades e grandes entidades? A gente considera pequenas entidades e grandes entidades pelo fluxo de dinheiro que essas entidades transacionam. Então a gente vê que sempre as pequenas entidades elas estão muito fortes no topo do mercado e elas estão bem fracas no fundo do mercado. Isso acontece também com as grandes entidades. Só que as grandes entidades, elas começam a aparecer um pouco antes no mercado do que as pequenas entidades. Porque as pequenas entidades costumam aparecer mais na euforia. E geralmente, no fundo do mercado, a gente começa a ter um baixo volume das duas entidades. No fundo do mercado, veja que a gente tem poucas movimentações, tanto de grandes entidades quanto de pequenas entidades no mercado. Então, isso daqui é um período onde a demanda pelo ativo diminuiu a demanda do ativo. Não tem mais nem grandes entidades e nem pequenas entidades movimentando a mercado, beleza? Então, isso é também um momento que nos marca que o preço ele está em uma região onde a gente não tem muito movimento na rede. Isso é um bom sinal, porque quando a gente está em euforia, tem muito movimento, tem muita procura no Google, tem muitos novos entrantes no mercado, tá todo mundo falando que vai ganhar dinheiro com cripto, com BTC. Então, a gente tem vários protocolos novos, isso daí é euforia no mercado. Sinal de que a gente vai bater topo a qualquer momento. Sinal de que a gente vai bater fundo a qualquer momento é quando tá tudo neutro, ninguém mais quer saber, ninguém quer mais mexer com isso, quem tinha que perder dinheiro perdeu, quem tinha que ganhar ganhou e ninguém quer mais saber. E aí as pessoas só vão retomar no próximo ciclo. E hoje o que a gente vê é que as pequenas entidades, a parte azul aqui do gráfico, ela já sumiu já do mercado. As pequenas entidades já saíram do mercado, saíram lá do topo do mercado, lá a gente teve toda a euforia aqui no mercado. As pequenas entidades já saíram do mercado. Quem está mais no mercado hoje
das pequenas entidades é quem vai vivenciar o ciclo do mercado. Você que está aqui assistindo o meu vídeo, assistindo a minha análise, você vai vivenciar esse fundo do mercado e lá no próximo ciclo você vai poder falar, putz, eu vivi o fundo do mercado. Por quê? Você está exatamente em um momento que não está em euforia, não há não tem grandes notícias chamando a atenção para o BTC, você está simplesmente aqui estudando e se preparando para o próximo ciclo do mercado. Então, você está nessa região aqui de pequenas entidades que se mantiveram na rede. E aí as grandes entidades veio diminuindo drasticamente no mercado. A gente teve dois spikes aqui, né, das grandes entidades, mas aqui foi o evento da Terra Luna, então a gente tem uma grande influência aqui do Luna Foundation, e aqui a gente tem também um evento de desalavancagem, que a gente sabe que a desalavancagem dos 30 mil ali para os 20 mil dólares, quem vendeu muito ali foi grandes instituições, porque teve a desalavancagem do mercado. Então essas empresas deram uma quebrada aí no mercado. Mas, tirando esse período aqui, ó, a gente vê que as grandes entidades elas estão diminuindo no mercado. O que eu quero ver daqui para frente? Eu quero ver o preço estabilizando, lateralizando e não tendo grandes movimentações de grandes entidades nesse gráfico, atividades de grandes entidades nesse gráfico. Por quê? Aí vai nos mostrar que a gente está realmente formando o fundo do mercado, mas para isso a gente precisa parar de ter essa porrada aqui de grandes entidades. Se a gente perder os 17 mil dólares, pode ter certeza que a gente vai ter uma porrada aqui também, um outro spike, porque grandes entidades vão quebrar, vai ter mais quebradeira no mercado ainda, e aí a gente vai cair ainda mais. Então a gente vai ter movimentação de grandes entidades aí pela frente. Mas, por enquanto, isso daí precisa dar uma acalmada ainda nos nervos. Estamos vindo da grande queda ainda, talvez do breaking down do mercado, então que foi ali nos 20 mil dólares, e aí veio o breakdown e a gente veio parar nos 20. Talvez essa queda aí da desalavancagem tenha sido o breaking down no mercado. Eu não descarto isso. Acredito sim que os 17 pode ser o fundo do mercado, mas lembrando, a gente tem que se prevenir sempre no mercado, beleza? Então, por mais que isso daqui possa estar caracterizando o fundo do mercado, sempre se previna no mercado e nunca opere notícia. Beleza, galera? O dia de hoje não é um dia para operar, simplesmente espera o mercado. Só vende no mercado se a gente realmente fechar abaixo disso daqui, que aí a gente vai entregar mais queda lá na frente. Mas, dito o contrário, aqui talvez seja até um ponto de compra hoje, porque é o que eu sempre falei. Sempre, se você for, não faça isso sempre, tá? Porque nem sempre vai dar bom. Mas a melhor coisa que você faz durante uma notícia é não operar a notícia. Se você quer operar a notícia, opere contra a notícia, porque você vai estar operando contra a manada. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Cara, se você gostou, se inscreve no canal, senta o dedo nesse like, me ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas, beleza? Valeu, um forte abraço e eu te vejo amanhã, dia 14 de julho. Valeu, boa tarde.